A esclerose múltipla é uma doença considerada rara, em que o sistema imunológico destrói a cobertura protetora de nervos, causando distúrbios na comunicação entre o cérebro e o corpo. Os sintomas são variados, o que dificulta a identificação. Em alguns casos, podem levar até 5 anos para a descoberta da doença. Então pode ser uma alteração visual, ele pode inclusive pegar parte do nervo óptico e dar uma inflamação chamada neurite óptica, em que o paciente tem uma sensação de turvação no olho, pode eventualmente perder campo visual, ou seja, parte da visão ficar comprometida, pode ter dificuldade na acomodação do olhar, o que a gente chama de diplopia, vendo duas imagens ao mesmo tempo, pode ter só um desequilíbrio, pode ter uma fraqueza transitória, um formigamento em uma parte do corpo, pode ter uma dificuldade, por exemplo, de retenção de urina, passa a ter retenção de urina. Então, são sintomas muito amplos e muito frustros, que nem sempre eles vêm de forma acompanhada, em conjunto, e podem acabar passando despercebido. Mas, em geral, quase toda manifestação neurológica pode acontecer por conta da esclerose múltipla. É mais difícil o diagnóstico, até porque boa parte dos sintomas dos pacientes com esclerose múltipla, eles começam a ter os primeiros sintomas ainda na fase da adolescência. Então são sintomas que muitas vezes se confundem com dor do crescimento, dificuldade de movimentação de uma determinada parte do corpo, formigamento, dor de cabeça. Não é a manifestação mais comum, a dor de cabeça, mas alguns pacientes têm enxaqueca e a aura, que a gente chama de aura da enxaqueca, que é a turbação visual, que é o formigamento. Então, esses sintomas transitórios acabam passando despercebidos. A atleta paralímpica Elizabeth Gomes teve seus primeiros sintomas aos 27 anos. Ela estava no ambiente de trabalho quando sofreu uma queda e fraturou a tíbia, precisando de uma cirurgia. Durante sua recuperação, recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla. Desde então, passou por inúmeras dificuldades. Precisou renunciar à vida que levava para se adaptar à doença, sempre com muita resiliência. Como o diagnóstico naquela época era muito difícil, em 1993, eu passei durante quase uns 8 anos com várias suspeitas, né, de diagnósticos, como algum tumor, mas a esclerose múltipla ela foi diagnosticada após essa data. Para mim já era o fim da minha vida, né? Era uma doença autoimune que eu tive que largar o esporte que, né, eu comecei na minha adolescência, que era o voleibol. Fui jogadora de vôlei durante mais do que 20 anos. Então, quando eu me deparei com a esclerose múltipla, o meu mundo caiu. Mas com o tratamento, com os medicamentos, foi se estabilizando e eu continuei, né, a querer viver. E descobri o esporte paralímpico em 96, que foi aí que a minha vida voltou. Não existe prevenção para a doença. A forma mais eficaz de combater é o diagnóstico precoce. Existem tratamentos que dão mais qualidade de vida ao paciente. É correto identificar precocemente, iniciar o tratamento de uma forma precoce. E aí a forma precoce, você inicia com as chamadas drogas modificadoras de doença, ou seja, elas vão mudar a forma como a doença evolui. Não é uma prevenção, mas é um tratamento precoce que vai impedir que a doença se torne agressiva com o passar dos anos, visto que os pacientes que não são tratados adequadamente, eles vão evoluir para um comprometimento importante das funções neurológicas. Você pode definir um tratamento que, em geral, depende do seu perfil de paciente, depende do perfil de paciente, mas que, em geral, pode ser um tratamento bimestral, pode ser um tratamento mensal, pode ser um tratamento oral, ou tratamento subcutâneo, ou tratamento por infusão IV, ou seja, pela veia, depende da gravidade, depende da quantidade de lesões, depende da frequência de crise ou surtos, né? A palavra que a gente usa são surtos que o paciente tem ao longo dos anos. Além do tratamento precoce bem instituído, como eu falei, existem estratégias para diminuir o número de surtos que ele vai apresentar. Então, cessação de tabagismo, atividade física e diminuição do consumo de sal são manifestações de estilo de vida, são modificações de estilo de vida que mudam a forma como o paciente com esclerose múltipla se comporta. Quando eu entrei para o esporte paralímpico, que meu caso melhorou, as fadigas com esporte, academia, então isso veio a somar para que eu pudesse continuar, pudesse querer, né,
dar mais uma chance para a minha vida. Eu digo sempre, a esclerose múltipla é minha amiga, ela caminha do meu lado, mas ela nunca vai estar me vencendo. Eu sempre vou estar vencendo-a, mas sim, respeitando sempre os meus limites.